qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna desta semana volta a um tema que tem sido frequente nesta coluna e também nos debates, que são as relações entre o Executivo e o Legislativo. Na semana que passou, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer um ataque ao Congresso Nacional. A certa altura, em vista de decisões da Câmara e do Senado, que dizem respeito ao modo de seleção, de escolha de participantes, de integrantes das agências reguladoras, o presidente comentou que o Congresso parece estar querendo deixá-lo na condição ou na situação de uma rainha da Inglaterra, ou seja, de alguém que supostamente tem uma função de Estado, mas não governa. Quem governa é o parlamento. Na verdade, essa é uma afirmação completamente fora da tradição política brasileira, não faz nenhum sentido. As decisões que têm sido tomadas pelo Legislativo, em muitos casos, são para mostrar que o Executivo e o presidente, em particular, tomou decisões que não estão respaldadas na Constituição. Esse é o papel clássico, fundamental, de instituições de controle, como é o caso do Congresso. O Congresso tem que fazer esse papel. Ele tem legitimidade, ele representa a sociedade como um todo, e desse ponto de vista, ele deve, aliás, é muito importante que tenha autonomia, independência para fazer isso, o tempo todo examinar, monitorar, fiscalizar, controlar as ações do Executivo. Em outros casos, como no caso do decreto de porte de arma, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados sinalizou para o presidente que ele pode enviar um projeto de lei para ser examinado pelo parlamento sobre a questão. Mas ele não pode, por decreto, ele não tem autoridade constitucional para definir questões tão importantes e que afetam tanto a sociedade. A mesma coisa ocorreu agora. As agências reguladoras, no sistema político e na administração pública brasileira, são muito importantes. Elas controlam áreas muito importantes das atividades públicas, das políticas públicas. Professor, quais seriam essas áreas? Como é o caso, por exemplo, do meio ambiente, como é o caso da água, como é o caso dos transportes, de uma série de questões extremamente importantes. O que o Congresso fez foi que decidiu, não é, pelo menos até que a decisão seja completamente confirmada, que caberá à Câmara e ao Senado, ou seja, ao Congresso Nacional, indicar uma lista tríplice ao presidente, que nos termos constitucionais continua podendo fazer a escolha dos representantes para as agências reguladoras. O que o presidente está reclamando é que ele não quer que o Congresso indique uma lista tríplice. Ele gostaria de ele próprio fazer as indicações direto sem passar pelo Congresso Nacional. Evidentemente, é uma dificuldade, é uma deficiência do ponto de vista cognitivo que o presidente tem para entender como funciona o sistema presidencialista brasileiro. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.